esse nome é, oh quão lindo esse nome é, o nome. Vangelo di Matteo capitolo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Ci siamo? Pronto, irmãos? Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute insieme con le loro lampade avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, usciteli all'incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: dacci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Vegliate, vegliate, perché non sapete il giorno né l'ora. Preghiamo. Chiudi i tuoi occhi. Signore, nel nome di Gesù Cristo, dacci la tua grazia come solito, Signore. Siamo arrivati, Signore, fin qui a questo momento di questo culto, di questa celebrazione. E adesso, Signore, vogliamo imparare la tua parola. Io mi sottometto, Signore, al tuo Spirito Santo. Che il Signore parli per mezzo di me e del fratello Douglas. E che possiamo comunicare la tua parola, Signore, come vuole lo Spirito Santo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen, Signore. Carissimi, con l'arrivo della società moderna, Irmãos, com a chegada da sociedade moderna, è normale che molti cristiani si lasciano trascinare dalla distrazione. é normal que muitos cristãos se deixem arrastar pelas distrações. Per molti cristiani, Para tantos cristãos, meramente frequentare una chiesa frequentar uma igreja o adempiere qualche normative religiose ou cumprir algumas regras religiosas, intendono che hanno fatto tutto quello che si deve fare. penso que basta fazer isso e está tudo certo. La distrazione è un gran pericolo alla nostra salvezza oggi. E a distração é um enorme perigo para a nossa salvação hoje. Amen, fratelli. Perché la distrazione è una cosa così sottile Porque a distração é uma coisa tão sutil che ci coinvolge in un modo senza che noi ci rendiamo conto que nos envolve de uma forma que nós não percebemos. e cominciamo a trascurare le cose essenziali della nostra fede. E começamos a negligenciar coisas essenciais da nossa fé. Non serve che io vi dica oggi ancora una volta Não precisa que eu diga para vocês mais uma vez che noi consumiamo il nostro tempo più su Facebook e reti sociali che con la parola e con la Bibbia. que nós passamos mais tempo nas redes sociais que com a própria Bíblia. E devo dire la parola di un predicatore chiamato John Piper, E quero dizer da palavra falada por pregador, John Piper, che disse che nel giorno del giudizio que disse que no dia do juízo, il Facebook o Facebook sarà un testimone contro di noi. será testemunho contra nós. Il Facebook dirà che noi non abbiamo pregato, O Facebook dirá que nós não oramos non è per mancanza di tempo, e não foi por falta de tempo, per mancanza di dedicazione. mas sim por falta de dedicação. Quindi noi dobbiamo stare attenti alla distrazione. Portanto, nós temos que estar atentos à distração. Mi seguite, sì o no? Estamos seguindo, irmãos? È un pericolo. É um perigo. E Gesù in questo testo che abbiamo letto, E Jesus, nesse texto que nós lemos, nel capitolo 25, precisamente no capítulo 25, lui
dà sequenza a un argomento che ha iniziato nel capitolo 24. Ele dá sequência a um assunto que ele começou no capítulo 24. Lui sta parlando dalla sua venuta, Ele está nos falando sobre a sua vinda, il giorno che lui rientrerà nel mondo. o dia que ele voltará para o mundo. Mi seguite, sì o no? Estão me seguindo, irmãos? E nel capitolo 25, E nesse capítulo 25, dando sequenza a quello che ha parlato, dando sequência àquilo que ele falou, e questo parleremo un altro giorno del capitolo 24, e do capítulo 24 nós falaremos um outro dia, lui comincia a parlare: il regno dei cieli è paragonabile ele começa dizendo que o reino dos céus é comparável con un matrimonio di quell'epoca. com um matrimônio, um casamento daquela época. Amen. In quell'epoca, fratelli, era consueto che lo sposo fosse con i suoi amici E naquela época era costume que o esposo chegasse com seus amigos, tardi della notte, tarde da noite, andare alla casa della sposa per prenderla come sposa. ir à casa da futura esposa para tomá-la como esposa. E nella casa della sposa E na casa da esposa avevano le vergini o damigelle, più o meno così. Come si dice qua? Damigelle, vero? haviam damas, Dame di virgens, honra. Damigelle di onore. damas de honra. E avevano, in questo caso era normale avere 10 di questi E vergini. normalmente haviam 10 damas de honra. E quando si sentiva parlare che lo sposo stava arrivando, E quando se escutava que o esposo estava chegando, c'era uno là che aveva questo compito: havia um lá que ficava pronto para ver quando o esposo avvisare le chegava, damigelle che lo sposo stava arrivando. para avisar as damas que o esposo estava chegando. E cosa succede? In questa parabola che Gesù racconta, E nessa parábola que Jesus conta, quando acontece, lui dice che avevano 10 di questi vergini diziam que haviam 10 dessas damas de honra. e loro dovevano avere delle lampade in mano perché non c'era energia elettrica, giusto? E elas deveriam ter uma lâmpada na mão com óleo, porque não havia lâmpada elétrica naquele momento. E quando si diceva sta arrivando lo sposo, E quando se dizia o esposo está chegando, loro facevano tipo un corridoio elas faziam um corredor con le lampade in mano com as lâmpadas em mãos, per passare lo sposo. para que o esposo passasse no meio delas. In quell'epoca era lo sposo che c'era più vantaggio. Oggi sei la sposa. Naquela época o esposo tinha mais vantagens que a esposa. Oggi tu fai no matrimonio è sempre la sposa, né? L'attesa della sposa. Quando você vai num casamento, a espera é da esposa e não do esposo. In quell'epoca no, era dello sposo. E naquela época era o contrário. E Gesù racconta che in questo matrimonio precisamente E Jesus nos conta que nesse matrimônio, especialmente, questi 10 vergini, 5 erano stolte 10 eram 10 virgens, e 5 delas eram tolas, e 5 erano avvedute o prudenti. e outras 5 eram as prudentes. Amen, fratelli. Amém, irmãos? E quando si sente parlare, ecco arriva lo sposo, E quando ouviram o esposo está chegando, allora si sono messi in fila. então se colocaram em fila. Ma 5 di queste che erano stolte non hanno portato olio abbastanza. Mas 5 daquelas virgens que eram as tolas não tinham posto óleo suficiente nas suas Amém. lâmpadas. E loro chiesero alle altre, dacci un poco del vostro olio. E elas pediram óleo àquelas outras prudentes. E le avvedute hanno detto così: no, non possiamo dare del nostro Mas as prudentes disseram, não podemos dar do nosso, perché ci mancherà a noi e a voi. porque faltará para nós e para vocês. Piuttosto andate dai venditori e prendetemi. Então, por favor, vão a quem vende a óleo e peguem óleo. E Gesù racconta questa parabola e dice che queste vergini stolte tornano, E Jesus conta que nessa parábola que as 10 virgens tolas voltam, ma lo sposo aveva già entrato nella casa della sposa, mas enquanto elas voltavam, o esposo já entrava na casa da stavano esposa, festeggiando le nozze já faziam as festas das bodas e loro hanno bussato. e bateram. Lasciaci entrare. Deixe-nos entrar. E la risposta dello sposo è stata questa: E o esposo respondeu da seguinte forma: io non vi conosco. Eu não as conheço. E Gesù disse: vegliate Vigiem, perché non sapete il giorno porque vocês não sabem o dia, né l'ora che arriva lo sposo. nem o dia nem a hora que chegará o esposo. Ha qualche particolarità in questa storia che io voglio lasciarvi stasera. E há particularidades nessa história que eu quero deixar com vocês essa noite. La prima è che tutti questi damigelle erano vergini. A primeira é que essas damas de honra, todas elas eram virgens. La verginità, fratelli, è sempre collegata a quello che è sacro. Então a virgindade é sempre ligado àquilo que é sagrado. Perciò che Gesù ha scelto proprio 10 vergini. Por isso que Jesus escolheu 10 virgens. E tra questi 10, 5 erano stolte. E entre essas 10, 5 eram tolas.
Cosa vuol dire questo? O que eu quero dizer com isso? Già che la verginità in questo caso è simbolo di quello che è sacro, Então, se a virgindade, nesse caso, é símbolo daquilo que é sagrado, da quello che è religioso, aquilo que é religioso, da qua si capisce che la religiosità então daqui se entende que a religiosidade non è capace di salvare nessuno. não é capaz de salvar ninguém. Tutti erano vergini. Todas eram virgens. Il problema non era la verginità. Então o problema não estava ligado à virgindade. Il problema non è che loro si sono addormentati. O problema também não é que elas dormiram. Ho visto tanti predicatori sempre che predicano con questo brano, Eu já vi alguns pregadores que quando pregam esse texto, dicono alla Chiesa: dizem à igreja, magari state addormentati come le vergini. talvez vocês estejam dormindo como aquelas virgens. Ma non c'entra assolutamente nulla. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Perché nell'addormentarsi, Porque no dormir, tutte e 10 si sono addormentati. todas as 10 dormiram. Il problema è un solo: O problema é um só: mancanza di olio. a falta do óleo. Mi seguite, sì o no? Estão me seguindo, irmãos? Seconda cosa che io prendo da questo testo che mi tira lo sguardo Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, è che tutte loro avevano delle lampade. que todas elas tinham lâmpadas. Cioè, il problema non è che avevano 5 lampade e altre 5 non avevano niente. Também não é um problema que 5 tinham lâmpadas e as outras 5 também não tinham. Il problema è che 5 di loro, O problema é que 5 delas, le stolte, as tolas, non si sono preparate não se prepararam per un arrivo a lungo termine dallo sposo. por uma chegada mais demorada do esposo. Loro pensavano: portiamo un po' di olio Elas pensaram, peguemos um pouco de óleo, perché tra poco arriva lo sposo. que daqui a pouco o esposo chega. Invece le altre, Ao invés das outras, le avvedute, as prudentes, hanno preso l'olio abbastanza pegaram óleo suficiente per aspettare lo sposo quanto tempo ci fosse bisogno. para esperar o quanto tempo fosse necessário Me a chegada do seguite ou não? esposo. Sì o no? Estamos seguindo, irmãos? Solitamente noi pensiamo così: Geralmente nós pensamos assim. dobbiamo aspettare a Cristo perché puoi arrivare a qualsiasi momento. Devemos esperar Jesus porque ele pode chegar a qualquer momento. È vero. É verdade? Ma in questa parabola Mas nessa parábola, le vergini stolte as virgens tolas pensavano proprio così: pensavam exatamente assim. portiamo poco olio Peguemos pouco óleo perché lo sposo arriva a qualsiasi momento. porque o esposo está para chegar a qualquer momento. Invece le vergini avvedute Ao invés, as virgens prudentes hanno portato olio pegaram óleo sufficiente, abbastanza, suficiente perché se lo sposo tardasse, que se o esposo demorasse, loro erano a posto. eles estavam prontas com óleo suficiente. E qua il testo dice proprio così. E aqui o texto diz exatamente Versetto assim: 5 dice: siccome lo sposo tardava, como o esposo demorava, allora si sono addormentati. agora elas dormiram. Quindi le vergini stolte si preoccupavano con un arrivo imminente dello sposo. Então as virgens tolas se preocupavam com uma chegada rápida do esposo. Invece le vergini avvedute E as virgens prudentes si sono preparate per il ritardo dello sposo. estavam preparadas para qualquer demora do esposo. Mi seguite, sì o no? Amém? Terza cosa importante, Terceira coisa importante, irmãos. che a un certo momento Chegado um momento, le lampade si spengono, as lâmpadas se apagaram. perché loro erano lì con la lampada. Elas estavam com as lâmpadas em mãos. Avevano olio, Tinham óleo. le stolte avevano olio, As tolas tinham óleo, ma non abbastanza. mas não o suficiente. Mi seguite, sì o no? Amém? E quando non si ha olio abbastanza, E quando não se tem óleo suficiente, prima o poi la lampada si spegne. antes ou depois a lâmpada vai se apagar. Da questo si capisce una cosa E importante. daqui se entende uma coisa importante. Quello che mi fa un vero cristiano Aquilo que me faz um verdadeiro cristão non è che io sono un cristiano di momento, não é aquilo que eu sou um cristão de momento, ma che sono pronto ad aspettare il Signore a lungo termine. mas eu sou um cristão que posso esperar o Senhor por tempo que for necessário. Amen. Questi sono le vergini avvedute. Esses são as virgens prudentes. Loro aspettavano lo sposo Elas esperavam o esposo, anche se tardasse. ainda que ele demorasse. Tu vedi oggi nella Chiesa, Você vê hoje nas igrejas a causa della distrazione, o motivo da distração, che le persone que as pessoas camminano con Cristo a un certo punto, caminham com o Senhor até um certo ponto.
Dopo cominciano a ragionare così fra sé. Depois começam a pensar com elas mesmas assim. Ma da tanto che sento parlare che Gesù rientra, Mas há tanto tempo escuto que Jesus voltará, che il suo ritorno succederà, que o seu retorno chegará. ma sono già passati 2000 anni Mas já se passaram 2000 anos. e adesso la vita va normale. E até agora a vida anda normalmente. Dove è la venuta del Signore? Quando será a vinda de Jesus? Avete già sentito qualcosa del genere? Já ouviram alguém falar isso? Ho già sentito tante volte queste Já ouvi cose. tantas vezes isso. E l'apostolo disse così. L'apostolo disse: E o apóstolo disse assim: ma voi dimenticate mas vocês esquecem che per il Signore que para o Senhor 1000 anni 1000 anos è come un giorno, é como um dia, e un giorno e um dia come 1000 anni. como 1000 anos. Ossia, il Signore Ou seja, o Senhor non è confinato a un tempo. não está limitado a um tempo. Noi non dobbiamo aspettare la venuta del Signore Nós não devemos esperar a vinda do Senhor come una cosa subita. como uma coisa rápida. Dobbiamo essere pronti, Devemos estar prontos, anche se Lui rientrerà da noi fra 10 anni, fra 15 anni. ainda que ele demore 10, 20 anos. Mi seguite, sì o no? Estão me seguindo, irmãos? Il problema O problema è che noi manteniamo l'olio dentro delle nostre é que lampade. nós mantenhamos óleo nas nossas lâmpadas. Una quarta cosa che io imparo qua, Uma quarta coisa que eu aprendo aqui, in questa storia che Gesù racconta, essa história que Jesus conta, è che l'olio é que o óleo non può essere condiviso. não pode ser compartilhado. Amen. Amém, irmãos? Ognuno deve avere il suo. Cada um tem que ter o seu. Alleluia, tu puoi dire gloria a Dio per questo. Amém, irmãos? Ognuno deve avere il suo. Cada um deve ter o seu. Le vergini stolte As virgens tolas sono arrivate dalle avvedute chegaram perto das prudentes e chiesero: dacci un po' del vostro olio perché il nostro sta per e finire. pediram óleo porque o delas estava para acabar. E cosa ha risposto le avvedute? E que as prudentes responderam? Non possiamo condividere con voi. Não podemos partilhar com vocês. Era vostro dovere averne olio. Era dever vosso ter óleo. Era vostro dovere aspettare che lo sposo poteva ritardare. Era dever vosso esperar que o esposo pudesse atrasar. Mi seguite? Amém, irmãos? Nella Bibbia l'olio simbolizza lo Spirito Santo. E na Bíblia o óleo simboliza o Espírito Santo. Quindi vuol dire una cosa importante, Então quero dizer uma coisa importante, irmãos. che la mia salvezza A minha salvação non porta insieme la mia moglie. não traz a minha esposa comigo. Mi seguite, sì o no? Non è perché la mia moglie è credente Não é porque minha esposa é crente che io sono a posto con Dio. que eu estou preparado para ir com Deus também. E il suo olio O óleo dela è il suo olio. é dela. Ognuno deve avere il suo. Cada um tem que ter o seu. La mia figlia A minha filha o il mio figlio ou o meu filho non sarà salvato a causa mia. não serão salvos por minha causa. Anche loro devono avere i suoi oli. Eles também têm que ter o seu óleo próprio. Mi seguite, fratelli? E Gesù racconta questa parabola E Jesus conta esta parábola chiamando la nostra attenzione per non addormentarci nella distrazione. para chamar nossa atenção para não nos ficarmos dormindo com as distrações. Perché mentre il tempo passa, Porque enquanto o tempo passa, mentre Gesù non arriva, enquanto Jesus não chega, cominciamo a pensare che tutta questa storia è una cavolata. começamos a pensar que toda essa história é uma besteira. Mi seguite, Estão me ragazzi? seguindo, irmãos? E cominciamo a trascurare la nostra vita E spirituale. começamos a negligenciar nossa vida espiritual. Una delle cose che Gesù ha più parlato nel Vangelo Uma das coisas que Jesus mais falou no Evangelho è il suo arrivo. é sobre a sua vinda. Amen. Lui ha detto che il suo arrivo, il suo rientro Ele disse que a sua volta sarà come un ladro. será como um ladrão. Tu sei a casa ad aspettare il ladro? Você está em casa esperando o ladrão? Ah, oggi sto un po' tranquillo, aspetto perché sta per arrivare un ladro a casa. per Hoje eu estou rubare. em casa mais tranquilo porque vai chegar um ladrão na minha casa. Qualcuno fa così o no? Alguém faz isso, irmãos? Dai, prendi una birra e metti qua sopra perché tra poco arriva il ladro. Coloca ali uma bebida porque daqui a pouco chega um ladrão. Eh? Qualcuno fa così? Alguém faz isso, irmãos? Quando tu ti rendi conto, Quando você percebe, magari hai una pistola sulla testa. você já está com uma arma apontada na sua È cabeça. così che fanno i ladri, E sì o no? assim fazem os ladrões. Quando tu ti rendi conto, Quando você percebe, è già successo. já aconteceu. E Gesù disse: la mia venuta, E Jesus disse: a minha vinda, l'arrivo del figlio dell'uomo a chegada do Filho do Homem, sarà come un ladro, será como a de um ladrão, quando tu non meno quando aspetti. você menos espera. E se c'è una generazione E se é uma geração che non aspetta l'arrivo del que Signore, não espera a chegada do Senhor, è la nostra é a nossa generazione. geração. Se c'è una generazione distratta, Se
Se há uma geração distraída, è la nostra é generazione. a nossa. E mi preoccupa sapere che a qualche momento lo sposo può arrivare. E me preocupa tanto saber que daqui a pouco Jesus pode voltar. Il problema è, E o problema é, tu hai olio abbastanza? você tem óleo suficiente? E se lui non arriva, E se ele não chegar? e l'olio che hai può aspettare 10 anni? O óleo que você tem é o bastante para 10 anos? O fra 10 anni tu non sarai più un credente? Ou daqui a 10 anos você não será mais um crente? O fra 20 anni tu dirai così: Ou será que daqui a 20 anos você dirá assim, sono diventato vecchio e Gesù ancora non è tornato? envelheci, Jesus ainda não voltou? L'Apostolo Paolo disse così, O apóstolo Paulo disse assim, che noi dobbiamo vivere que nós devemos viver con l'attenzione all'arrivo del Signore. com a nossa atenção fixada na chegada do Senhor. Paolo disse così, Paulo disse assim, perché il Signore, porque o Senhor, alla voce dell'arcangelo, a voz do arcanjo, la tromba suonerà. a trombeta soará. Amen, fratello. Amém, irmãos? La tromba A suonerà. trombeta soará. I morti saranno resuscitati per primo. E os mortos ressuscitarão primeiro. E poi noi, E depois nós, se saremo in vita, que estaremos vivos. se saremo in vita, Se estivermos vivos, saremo portati via nel cielo. seremos levados para o céu. E saremo per sempre con il E Signore. estaremos para sempre com o Tu puoi Senhor. alzare la tua mano e dire gloria a Dio per Levante a questo. mão e dizer glória a Deus, irmãos. Fratelli e ragazzi, il Signore sta arrivando. Irmãos, o Senhor está voltando. Il problema è se tu hai olio O abbastanza. problema é se nós temos óleo suficiente. Perché la distrazione Porque a distração fa consumare i tuoi olio. faz o nosso óleo ser consumido. Amen. Perché l'olio è lo Spirito Santo di Dio nella tua vita. Porque o óleo é o Espírito Santo nas nossas vidas. Se tu mantieni la tua lampada accesa. Se você mantiver a sua lâmpada acesa. E cos'è la lampada accesa, E o pastore? que é a lâmpada acesa, La pastor? lampada accesa è la tua coscienza sveglia. A sua lâmpada acesa é a sua consciência desperta. Se tu mantieni lo Spirito Santo Se você mantiver o Espírito Santo che parla nella tua que coscienza fala a sua consciência e ti porta a pensare sempre nell'arrivo del Signore, te leva sempre a pensar na chegada do Senhor. allora tu mantieni l'olio. Então agora você mantém óleo. Amen. Amém, irmãos? Amen. Amém? Allora tu mantieni l'olio dentro di Agora te. você mantém o óleo dentro de você. Ma se tu cominci a guardare le distrazioni, Mas se você começa a olhar para as distrações, tu cominci a lasciarti guidare dalle distrazioni, você começa a deixar a guiar-se pelas distrações, arriverà il momento chegará um momento che tu sentirai una voce nel cielo, você ouvirá uma voz dos céus, una voce di tromba, come dice la uma Bibbia, voz como de um trovão, e dirà così: e dirá assim: ecco l'arrivo dello sposo. eis a chegada do esposo. E tu ti metterai in piedi con la tua lampada. E você se colocará em pé com a sua lâmpada. Amen. Amém. Perché tu hai olio abbastanza Porque nella você tua tem lampada. óleo suficiente. E qua io voglio concludere con due cose. E aqui eu quero concluir com duas coisas. Gesù dice vegliare. Jesus disse: vigiai. Dobbiamo prepararci Devemos estar preparados per il rientro del Signore, para a volta do Senhor. ma un rientro Mas uma volta a lungo termine. que pode demorar muito. Amen. Amém, irmãos? Amen. Amém. Tu devi prepararti per la venuta del Signore, Você deve se preparar para a vinda de Jesus. non pensando che lui arriva domani. Não pensando que poderá chegar amanhã. Può essere che sia domani. Pode ser que seja amanhã. Maranata, venga il Signore. Maranata, venha Jesus. Ma può darsi che il Signore verrà fra 10 anni. Mas pode ser que ele volte daqui a 10 anos. E la parola di Dio sta dicendo: E a palavra de Deus está nos dizendo: mantieni il tuo olio per 10 anni. mantenha o seu óleo por 10 anos. Può darsi che il Signore vieni fra 30 anni. Pode ser que Jesus volte daqui a 30 anos. Mantieni il tuo olio per 30 anni. Mantenha o seu óleo por 30 anos. E mantenere l'olio per lungo termine. Manter o óleo por um tempo indeterminado. Se Gesù non torna fra 100 anni, Se Jesus não voltar daqui a 100 anos, tu andrai da lui. você andará para ele. Ma tu devi arrivare là con la lampada in mano. Você deve chegar nele com a lâmpada em mãos. Perché la Bibbia dice così: Porque a Bíblia diz assim: quelli che hanno lo Spirito di Dio aqueles que têm o Espírito de Deus sono questi che sono e appartengono a Dio. são esses que pertencem a Deus. Perché che la Bibbia dice quelli che hanno lo Spirito di Dio? Por que a Bíblia diz aqueles que têm o Espírito de Deus? Perché lo Spirito nella Bibbia è simbolizzato con olio di unzione. Porque o Espírito na Bíblia é simbolizado com óleo. Quelli che hanno lo Spirito di Dio Aquele que tem o Espírito de Deus è quello che appartiene a Dio. é aquele que pertence a Deus. Sa chi è che ti porterà in cielo? Sabe o que te levará aos céus, irmãos? Ah, pastor, gli angeli. Ah, pastor, os anjos? Não. Não. La Bibbia dice che chi ti porterà al Signore A Bíblia nos diz que quem nos levará ao Senhor sarà lo Spirito Santo di será o Dio. Espírito Santo. Perché adesso è il suo ministero sulla terra. Porque agora esse é seu ministério na terra. Apocalisse nell'ultimo capitolo Apocalipse, no seu último capítulo, dice così: diz assim: lo Spirito e la sposa, oh che o bello, Espírito e a esposa dicono
dizem, vieni. venham. E lo sposo dice, E o esposo diz, venga. venha. L'incontro della sposa, la chiesa, O con il esposo da Signore. igreja, Lo spirito dice, vieni. o Espírito diz, venha. E lo sposo dice, sto andando. E o esposo diz, o Espírito diz, estou andando. Il giorno dell'incontro della chiesa con il Signore E o dia do encontro da igreja com o Senhor sarà il giorno delle nozze eterne. será o dia das bodas eternas. Alleluia, tu puoi dire gloria a Dio per Pode dizer glória a questo. Deus, irmãos? Seconda cosa che io voglio sottolineare stasera. Segunda coisa que eu quero destacar esta noite. Questo apparente ritardo del Signore Esse aparente atraso do Senhor è per distinguere é para distinguir i veri credenti os verdadeiros crentes dai falsi credenti. dos falsos crentes. Se c'è una cosa che ci mette alla prova, Se tem uma coisa que nos coloca à prova, è la pazienza e perseveranza. é a paciência e a perseverança. Sì o no? Persone così che decidono subito. Pessoas que decidem Ah, rapidamente. io sono di Cristo. Eu sou de Cristo. Ah, adesso ho gioia nel mio cuore. Agora eu tenho alegria no meu coração. Ottimo. Muito bom. Gloria a Dio. Glória a Deus. Voglio trovarti fra un anno. Quero te encontrar agora daqui a um ano. Se tu sarai la gioia nel mio cuore. Se você estará dizendo a mesma forma. Io amo Gesù. Eu amo Jesus. Voglio trovarti fra 10 anni. Quero te encontrar daqui 20 anos. Come va con il Signore? Come va con il E Signore? como você está com o Senhor? Magari fra 10 anni Talvez daqui a 20 anos dirai così. dirá assim. Un po' così così. Mais ou menos. Avete capito? Deu para entender, irmãos? O olio sta per finire. O óleo está para acabar. Allora, questa parabola Então esta parábola ci insegna questo, nos ensina isso. che i veri Que credenti os verdadeiros crentes dai falsi credenti. e os falsos crentes. E come sapere, pastore, chi è vero e chi è falso? E como saber aquele que é verdadeiro e aquele que é falso? Per il tempo. Pelo tempo. È per il tempo. É pelo tempo que você vê isso. Non ci vuole tanto. Não precisa tanto. Basta guardare il tempo. Basta olhar o tempo. Vi do un esempio per Vou dar concludere. um exemplo para concluir. Se tu vai a una banca, Se você vai num banco, qua in Italia non è così, ma in Brasile è così. na Itália não é assim, mas no Brasil é. E tu arrivi allo sportello della banca Você chega ali na porta do banco e c'è una fila. e tem uma fila. Se la fila è curta, Se a fila é curta, tu resti. você fica ali. Se la fila è troppo lunga, Se a fila é muito longa, la maggioranza trascura e fa a meno. a maioria desiste e vai embora. Io già ho fatto tante volte Eu così. já fiz diversas vezes isso. Arrivo alla banca, Chega no banco, quella fila enorme. aquela fila enorme. Adesso è moderno, agora c'è il numerino, né? Agora tem uma senha. Ma quando tu guardi là, hai 100 persone davanti a te. Mas quando você percebe que tem 100 pessoas na sua frente, o Cos'è che tu pensi? que você pensa? Ci metterà tanto tempo. Vai levar tanto tempo. Tu non mola per causa della fila in se stessa. Você não desiste pela fila em si mesmo. Tu mola perché quello ci metterà tanto tempo e tu non vuoi aspettare. E você desiste porque aquilo vai levar muito tempo. Sì o no? Così nella vita cristiana, carissimi. Assim é da mesma forma na vida cristã. Quello che conta, Aquilo que conta, quello che farà vedere che tu sei un vero cristiano, aquilo que nos fará ver que somos verdadeiros cristãos, non è o quanto tu frequenta la chiesa, não é o quanto você frequenta a ma igreja, quanto tu rimarrai nella presenza di Dio. mas o quanto você permanecerá na presença de Deus. Amen. È quello che distinguerà tu da un falso É isso credente. que distinguirá o verdadeiro do falso crente. Perché il falso credente, Porque o falso crente, prima o poi si fa vedere. antes ou depois se descobre. Sì o no? Il falso credente O falso crente va fino a un punto. vai até um momento. Arriva un momento Chega um momento che la chiesa non gli dà quello che vuole, que a igreja não dá mais aquilo que ele deseja, o che il Vangelo non è quello che lui veramente voleva, o evangelho não é aquilo que ele pensava, o que ele e lui molla queria, tutto. e ele desiste de tudo. Perciò che per me, Por isso que para mim, io sono veramente un ammiratore eu sou um admirador di credenti che hanno tanti anni di fede de crentes que têm tantos anos de fé. e hanno la stessa gioia nel cuore con il Signore Continuam com a mesma alegria no coração com o e Senhor. con la stessa speranza del suo arrivo. E com a mesma esperança da sua volta. Vegliate, Vigiem, vegliate. vigiem. Non sapete il giorno Vocês não sabem o dia, né l'ora nem a hora, che arriva il Figlio dell'uomo. que chegará ao Filho do Homem. Amen. Amém, irmãos? E mi dispiacerebbe tanto E eu ficaria tão desgostoso se il Signore arrivasse se o Senhor chegasse e ci trovassi come le vergini stolte, e te encontrasse como as virgens tolas, che non ci preoccupiamo, que não se preocuparam, che siamo lì distratti que estão distraídas con tante cose di questa vita. com tantas coisas dessa vida.
Amém. Amém, irmãos? Fratelli, io ti dico una cosa. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Non faccio qua una critica a tecnologia, Não faço aqui uma crítica à tecnologia, perché è utile porque é muito útil e ci serve tanto. e nos ajuda tanto. È vero o no? Verdade ou não? Il problema è come noi usiamo queste O problema é cose. como nós usamos a tecnologia. Dopo diciamo, devo pregare. Dizemos, devemos orar. Ho già sentito anche dei credenti Eu já senti até que crentes che mi dicono così. que me dizem assim: Qua nella chiesa? Qua in questa chiesa è già successo? aqui nessa igreja aconteceu isso. Pastore, questa chiesa non c'è preghiera. Pastor, nessa igreja não tem oração. Io ho detto, è vero. É verdade. Le pareti non pregano As proprio. paredes não pregam, não oram. È vero o no? Verdade ou não, irmão? In questa chiesa non si prega, pastore. Nessa igreja não se ora, pastor. È vero. É verdade? Perché per chiesa Porque para a igreja si intende, se si capisce questo quadrilatero, questo spazio. se entende esses 4 muros. Essendo che la Bibbia dice Sendo que a Bíblia diz che la chiesa siamo noi. que a igreja somos nós. Noi siamo l'abitazione di Dio. Nós somos a habitação de Deus. La Bibbia dice, non sapete voi che siete il tempio dello A Spirito Bíblia nos diz: vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? e che lo Spirito Santo abita in E voi. que o Espírito Santo habita em vocês? Quando eu dico la chiesa non prega, Quando eu digo que a igreja não prega, sto parlando di me estou stesso. falando de mim mesmo. È una É autodenuncia. uma autodenúncia. Mi seguite, sì o no? Estamos seguindo, irmãos? Perciò la Bibbia dice, vegliate, Por isso diz: vigie, tenete l'olio nella vostra lampada. tenha óleo na sua lâmpada. Anche se lo sposo è in ritardo, Ainda que o esposo se atrase, non importa, tu sarai sempre pronto al suo arrivo. não interessa, você estará pronto para a sua chegada. Amém. Amém, irmão? È un'attesa di lungo termine. É uma espera de muito tempo. Le vergini avvedute As virgens prudentes hanno capito questo. entenderam isso. Portiamo olio. Tragamos óleo. Va che lui sarà in ritardo. Vai que o noivo se atrase. Amém. Amém, irmãos? Mettetevi in piedi, per favore. Coloque-se em pé, irmãos.